O sistema solar não é como costumamos pensar. A Terra é redonda, Mercúrio é o planeta mais quente e o Sol é amarelo. Parece que esses são fatos simples e inegáveis até para quem não tem nenhum conhecimento de astronomia. Entretanto, é hora de repensar. Número 7. A Lua tem um lado escuro? Existe uma crença popular de que os raios de Sol iluminam somente um lado da Lua, enquanto que o outro permanece escuro. Este mito surgiu do fato de que o nosso satélite está sempre com o mesmo lado voltado para a Terra, enquanto que o outro lado é impossível de ver do nosso planeta. Na verdade, o Sol ilumina e esquenta igualmente tanto o lado visível quanto o lado invisível da Lua. O que acontece é que o tempo de rotação da Lua coincide completamente com o tempo que o satélite leva para orbitar ao redor da Terra. É por isso que a gente só consegue enxergar um lado da Lua. Número 6. A temperatura em Mercúrio é mais alta do que nos outros planetas? Tudo parece lógico aqui. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Logo, a sua superfície deve ser mais quente do que a dos outros planetas. Porém, o planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus, apesar de estar 50 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que o seu vizinho cósmico. A temperatura média em Mercúrio é de aproximadamente 350 graus Celsius, enquanto que Vênus pode chegar a até 480 graus Celsius. O motivo para isso é a atmosfera de Vênus. Mercúrio praticamente não tem atmosfera, enquanto que Vênus possui uma atmosfera muito grossa, formada por quase só dióxido de carbono. Isso cria um efeito estufa, mantendo todo o calor do Sol na superfície e deixando Vênus incrivelmente quente. Número 5. O Sol é apenas uma grande bola de fogo? Todo mundo sabe que a temperatura da superfície do Sol é inimaginavelmente quente, mais de 5.700 graus Celsius. Então, é lógico assumir que é simplesmente uma enorme fogueira. Porém, essa não é uma comparação correta. O que a gente percebe como fogo é, na verdade, energia na forma de calor e luz, produzida por reações termonucleares acontecendo no núcleo da estrela. Uma reação termonuclear envolve transformar alguns elementos em outros, e essa reação libera energia nas formas de calor e luz. Essa energia passa por todas as camadas do Sol até alcançar a superfície, a fotosfera, que para nós aparenta estar queimando. Número 4. O Sol é realmente amarelo? Todo mundo que sabe um pouco de astronomia vai dizer que o Sol pertence às estrelas conhecidas como anãs amarelas. Logo, é lógico assumir que essas estrelas são amarelas. Entretanto, como todas as outras estrelas anãs amarelas, o Sol é completamente branco. Então por que os olhos humanos enxergam o Sol amarelo? É tudo por causa da atmosfera da Terra. Como muito bem se sabe, luzes que têm um comprimento de onda longo, na parte do amarelo e vermelho no espectro de cores, passam mais facilmente pela nossa atmosfera. Luzes com comprimentos de onda curto, na parte verde e violeta do espectro, que são as ondas que o Sol emite em maior quantidade, se dispersam na nossa atmosfera. O efeito disso é fazer com que o Sol pareça amarelo. Se você sair da atmosfera, perceberá o Sol com sua cor verdadeira. Número 3. Um ser humano explodiria no espaço sem um traje de astronauta? Logicamente, esta é uma visão incorreta, resultado de vários filmes de Hollywood que mostram o que supostamente aconteceria se uma pessoa se encontrasse fora da espaçonave. Na realidade, a nossa pele é flexível o suficiente para manter os nossos órgãos internos no lugar. As paredes dos vasos sanguíneos também previnem que o sangue entre em ebulição, devido à sua elasticidade. Ainda mais, na falta de pressão externa no ambiente espacial, a temperatura em que o sangue entra em ebulição sobe para 46 graus Celsius, o que é significativamente mais quente do que a temperatura do corpo humano. Porém, a água encontrada nas células da nossa pele entra em ebulição no vácuo. O resultado é que o corpo humano expande em tamanho nesse tipo de ambiente, mas definitivamente não explode. A principal causa de morte, neste caso, seria a falta de oxigênio. Apenas 15 segundos após entrar no vácuo sem um traje de astronauta, o indivíduo perderia a consciência e morreria em 2 minutos. Número 2. A Terra está mais longe do Sol no inverno do que no verão? Este é outro mito que inicialmente parece lógico. Se o inverno é mais frio do que o verão, então isso deve significar que a Terra está mais longe da sua fonte de calor, certo? Porém, a realidade é o oposto.
Durante o período mais frio do ano, o nosso planeta está 5 milhões de quilômetros mais próximo do Sol do que no verão. Como isso pode ser verdade? Além de orbitar o Sol, a Terra também completa rotações ao redor do seu próprio eixo, o que provoca a mudança entre a noite e o dia. O eixo do planeta, que passa pelos polos norte e sul, não é exatamente perpendicular à nossa órbita e aos raios que chegam à Terra. Desta maneira, por metade do ano, uma grande proporção do calor do Sol atinge o hemisfério sul, enquanto que durante a outra metade do ano atinge o hemisfério norte, o que produz a mudança de estações. Como todo mundo sabe, o verão no hemisfério sul é mais quente do que no hemisfério norte. E isso acontece porque a Terra está mais próxima do Sol em janeiro, isso é, quando a parte sul do planeta está passando pelo verão. Número 1. A Terra é uma esfera perfeita? Isso é verdade, mas paradoxalmente, mentira ao mesmo tempo. O formato do nosso planeta está constantemente sendo alterado devido ao movimento interminável das placas tectônicas. Logicamente, a velocidade com a qual elas se movem é pequena, em média 5 centímetros por ano. Porém, isso ainda tem um efeito na aparência do nosso planeta, o que de fato está longe de ser perfeitamente redondo. Entretanto, a gente deve falar que a imagem incrível que supostamente mostra o formato real da Terra é na verdade um modelo da gravidade do planeta. Foi criada usando os dados de um satélite e não mostra o formato real da nossa casa. Ao invés disso, apenas demonstra as diferenças na força da gravidade da Terra em diferentes partes do mundo. 10 fatos sobre o nosso planeta que você não aprendeu na escola. Nós acreditamos que sabemos tudo sobre o nosso planeta e que nada mais pode nos surpreender. Mas você está disposto a apostar dinheiro nisso? Você talvez saiba que ele é chamado de planeta azul. Mas você sabia que os cientistas dizem que a Terra era originalmente de outra cor? Ou que a Lua não era o único satélite da Terra? Chamamos a sua atenção? Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso planeta com esses 10 fatos terrestres pouco conhecidos. A Lua é provavelmente um pedaço da Terra. Antes de o nosso planeta ter o seu companheiro cósmico, cientistas acreditam que a Terra jovem fizesse o seu caminho ao redor do Sol sozinha. Então, há cerca de 4 bilhões de anos, quando a Terra ainda era um bebê, uma rocha espacial gigante do tamanho de Marte, que leva o lindo nome de Theia, colidiu com o nosso planeta. Como resultado dessa colisão, um grande pedaço da Terra se separou do planeta e se transformou no nosso satélite, a Lua. E o nosso planeta nunca mais ficou sozinho. Viu só? Um final feliz. O campo magnético da Terra está mudando. A Terra tem um campo magnético forte graças a 2 fatores importantes: um núcleo de ferro-níquel e uma rotação axial bastante rápida. O campo magnético é vital para a Terra, pois ele protege o planeta do impacto dos ventos solares. Nós acreditamos que o campo magnético do nosso planeta seja uma coisa constante e estável, mas a verdade é que ele está sempre mudando. Pesquisadores dizem que desde o século XIX, o polo magnético norte mudou de posição cerca de 1.100 km em direção ao noroeste, ao longo do Ártico canadense. O polo magnético sul também está sempre em movimento. Cientistas sabem sobre a migração dos polos há bastante tempo. James Ross, um explorador e oficial da Marinha Britânica, localizou o polo magnético norte pela primeira vez em 1831. Ele o descobriu durante uma cansativa viagem ao Ártico, quando o navio ficou preso no gelo, forçando sua tripulação a passar 4 difíceis anos ali. Talvez seja por isso que ninguém tenha retornado ao local até o século seguinte. Em 1904, Roald Amundsen, um explorador norueguês das regiões polares, chegou ao polo magnético norte novamente e ficou surpreso ao descobrir que ele estava a 50 quilômetros do local da descoberta de Ross. A gravidade não é a mesma em todos os lugares do nosso planeta. A Terra, apesar de ser crença comum, não é perfeitamente redonda. Ela é mais próxima de uma esfera espremida, algo parecido com o formato da minha cabeça. Então a sua massa é irregular e varia em diversos pontos, o que causa oscilações da gravidade em diferentes regiões do planeta. Uma dessas anomalias gravitacionais é a Baía de Hudson, no Canadá.
onde a gravidade é muito mais fraca do que em qualquer outro lugar do planeta. Um estudo de 2007 descobriu que o que causa esse fenômeno são as geleiras derretidas. Essa região era coberta com uma grossa camada de gelo. Quando esse gelo derreteu, a impressão dessa geleira empurrou um pouco da massa da Terra na região. É precisamente esta pequena deformação da crosta terrestre que explica o fato de a gravidade ser de 25 a 45% mais fraca aqui. Eles deveriam abrir um spa. Acho que seria um ótimo lugar para perder um pouco de peso sem muito esforço, não é? Quanto ao restante, está talvez conectado ao movimento do magma no manto terrestre. Ao menos é o que os pesquisadores previram na revista científica Science. A Terra tinha, e talvez ainda tenha, uma lua a mais. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um satélite adicional. De acordo com essas pesquisas, um corpo celeste pequeno, de cerca de 1.200 km de diâmetro, orbitava a Terra como uma segunda lua. Ele muito provavelmente colidiu com o nosso satélite principal com o passar do tempo. Esta colisão explicaria o porquê de os dois lados da Lua serem extremamente diferentes, um deles apresentando diversas crateras e solo acidentado. Os cientistas também não ignoram a possibilidade de um dia a Terra ganhar outro satélite. Atualmente existem vários corpos celestes que seguem o planeta. Contudo, em sua maioria, eles são companheiros temporários. Mas os cientistas dizem que o campo gravitacional do nosso planeta ocasionalmente atrai asteroides de grande porte que ficam girando ao redor da Terra por vários meses, ou cerca de 3 rotações. Após isso, eles seguem a sua jornada pelo cosmo. É como se estivessem pegando uma carona. Existem terremotos lunares. Terremotos, ou seriam luamotos, na Lua não são criações de filmes de ficção científica. Eles existem de verdade. Não são tão frequentes quanto os terrestres, mas são muito mais profundos e próximos ao centro do satélite, cerca de metade do caminho entre a superfície e o núcleo. Os cientistas acreditam que este fenômeno tem alguma coisa a ver com a força gravitacional entre a Terra e a Lua. O nosso planeta é coberto de ouro. Sério? Cerca de 20 milhões de toneladas de ouro podem ser encontradas dentro do nosso planeta e nos oceanos. Se todo esse metal precioso fosse extraído, seria o suficiente para cobrir a superfície inteira do nosso planeta com uma camada de cerca de 60 centímetros de ouro. E se todo esse ouro fosse repartido igualmente entre todos os habitantes da Terra, cada um receberia cerca de 4 quilos deste tesouro. Mas não saia correndo para escavar o quintal da sua casa. Este metal é extremamente diluído. Você só consegue 1 grama de ouro para cada 100 milhões de toneladas de água no mar. Mas será que não podemos ao menos tentar? A Terra era roxa. O Dr. Shilda Sarma, um geneticista microbiano da Universidade de Maryland, hipotetiza que o nosso planeta era roxo. Ele acredita que os micróbios do passado provavelmente não utilizavam clorofila, mas sim outras moléculas para processar a luz solar. Essas moléculas muito provavelmente dariam uma coloração roxa para esses micróbios, deixando o planeta inteiro roxo. Cara, o Prince nasceu muito cedo. Ele teria amado isso. A montanha mais alta no nosso planeta não é a que você pensa. Agora, esse fato talvez o deixe chocado, mas parece que o Monte Everest perdeu o título de montanha mais alta do mundo. Sem dúvida, esta enorme montanha chega a 8.848 metros acima do nível do mar, e não existe nenhuma outra montanha com uma altitude similar. Mas existe Mauna Kea, uma montanha do Havaí. O seu cume fica a 4.207 metros acima do nível do mar, o que, por sinal, faz com que o Havaí seja a segunda ilha mais alta do mundo inteiro. Então, que polêmica é essa? Ela é muito mais baixa do que o Monte Everest. Verdade, mas o que acontece é que grande parte dessa montanha se formou há mais de 1 milhão de anos e está submersa. E se medida desde sua base submersa no oceano até o pico, a Mauna Kea tem um total de 10.203 metros de altura, fazendo com que ela seja tecnicamente a montanha mais alta do nosso planeta. Aloha, aloha. A Terra tem lagos que explodem.
Na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda, assim como Camarões, existem 3 lagos explosivos perigosos. Nyons, Monon e Kivu são lagos localizados em crateras em solo vulcânico. O magma que passa por baixo da superfície emite dióxido de carbono nas águas destes lagos. Esse dióxido de carbono se armazena em uma camada grossa no fundo dos lagos até que a pressão não aguenta mais, e ele é liberado na forma de uma explosão. Isso não acontece frequentemente, mas se alguma pessoa azarada estiver passando por perto na hora, ela será asfixiada com tal gás. Eita, então é um lago que larga pum e que pode matá-lo caso você esteja muito próximo. Eu tenho um cunhado que é mais ou menos assim também. A Terra é o local onde existiu a erupção vulcânica mais poderosa da história. A erupção mais poderosa registrada aconteceu em abril de 1815. O coração da explosão foi o Monte Tambora, na Indonésia. Esta erupção foi registrada como intensidade 7, ou supercolossal, do Índice de Explosividade Vulcânica. Este ranking é semelhante à escala Richter para terremotos, e vai de 1 a 8. A explosão de 1815 fez tanto barulho que as pessoas a escutaram na ilha da Sumatra, que fica a quase 2.000 quilômetros de distância. Mais de 71 mil pessoas morreram neste desastre catastrófico, e nuvens negras de poeira úmida cobriram ilhas distantes. Dez coisas inacreditáveis no espaço. Imagine estrelas de nêutrons tão rápidas que devoram tudo o que estiver no seu caminho. Nuvens que têm cheiro de frutas, uma enorme reunião de galáxias e a música de Louis Armstrong no espaço. Estas são algumas das coisas inacreditáveis que você pode encontrar no nosso cosmos. O universo é enorme, fascinante e cheio de segredos. Com uma história de bilhões de anos de existência, ainda existem milhões de coisas a serem descobertas. Hoje, vamos contar a você sobre 10 coisas inacreditáveis que estão neste momento no espaço. 10. Viúva Negra. Acasalamento é uma coisa perigosa para um macho da aranha viúva negra, pois há uma grande chance da fêmea devorá-lo durante esse processo. É por isso que em 1988, quando os cientistas encontraram um pulsar que parecia devorar uma estrela próxima, o chamaram de pulsar viúva negra. Um pulsar desse tipo é uma estrela de nêutrons que gira em torno de 600 vezes por segundo e emite radiação eletromagnética. O Viúva Negra orbita uma estrela anã marrom e completa a órbita em pouco mais de 9 horas. Então, é basicamente uma estrela super rápida. Isso soa muito legal, certo? Mas tenha em mente que o pulsar Viúva Negra está matando lentamente o seu companheiro anão marrom. As emissões de alta energia e o vento que esse pulsar emite no material do anão acabarão por comê-lo completamente. Os cálculos sugerem que evapore completamente a anã marrom em cerca de 1 bilhão de anos. Em essência, comer a estrela menor dá mais energia ao pulsar, assim como acontece com a aranha Viúva Negra. 9. Sol enorme. Quão grande você acha que o Sol realmente é em comparação com a Terra? Quando você olha para o Sol, parece bem pequeno de onde estamos. O raio da Terra é de 6.378 quilômetros no Equador. O Sol tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro. Se o Sol fosse como uma bola vazia, quantos planetas Terra você acha que poderiam caber dentro dele? Vamos ver se você consegue fazer um cálculo rápido. Você poderia encaixar 1,3 milhão de planetas Terra no Sol. Ele é responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar. E você se lembra dos 2 maiores planetas do nosso Sistema Solar? Júpiter e Saturno compõem a maioria dos 0,14% restante. Então agora você tem uma ideia de quão grande o Sol realmente é. 8. Nuvem de framboesa.
A 390 anos-luz da Via Láctea, encontramos uma enorme nuvem de poeira chamada Sagitários B2. E quando falamos enorme, realmente queremos dizer enorme. Tem mais de 100 anos-luz de largura. Mas por que temos tanto interesse nessa nuvem? Porque sabe-se que ela tem gosto de framboesa e cheiro de rum. Sim, você ouviu corretamente. O Sagitários B2 contém vastas quantidades de um composto químico chamado formiato de etila. Quando você mistura etanol com ácido fórmico, obtém formiato de etila, que é um éster. Os ésteres são conhecidos como moléculas olfativas e têm cheiros fortes de flores, frutas e vinho. E isso explica o sabor da framboesa. Mas e o cheiro de rum? Bom, o primeiro etanol já encontrado no espaço foi localizado aqui em 1975. Como tal, esta nuvem enorme contém bilhões de litros de álcool. Mas não podemos simplesmente ir até lá para ter uma fonte inesgotável de bebida. O etanol é misturado com uma dúzia de outros compostos, incluindo o cianeto de propila, que pode ser letal para os seres humanos. No entanto, antes de chegarmos ao número 7, vou tomar um gole de um pouco de Sagitários B2. Experimente você também. Ah, que delícia. 7. Bling Bling. Saturno sempre se destacou com seus anéis característicos. Os cientistas acreditavam que apenas os planetas poderiam ter anéis até encontrarem os anéis de Chariklo, em 2013. Pouco depois de Saturno, encontraram um asteroide minúsculo com 2 anéis próprios. Chariklo é considerado um centauro. Não a criatura mitológica. O nome centauro reflete a natureza misteriosa dos pequenos corpos celestes localizados entre Júpiter e Netuno, que têm as características de asteroides ou cometas. Os cientistas continuam a estudar o Chariklo, mas, por enquanto, isso continua sendo um mistério, já que o objetivo dos minúsculos anéis permanece incerto. 6. Nuvem Imiko. Quando foi anunciada em 2009, a nuvem Imiko apareceu apenas como uma mancha. Apesar da imagem de baixa qualidade, os cientistas decidiram investigar mais sobre ela e usaram um telescópio no Havaí para coletar mais dados. Eles descobriram que a nuvem Imiko existia numa época em que o universo tinha apenas 800 milhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos agora. Então, essa nuvem vem de uma época em que ele era apenas um bebê. É o maior objeto encontrado no universo primitivo, tão grande que contém a massa de aproximadamente 40 bilhões de sóis. Imiko recebeu o nome de uma rainha japonesa lendária e misteriosa, e a nuvem também é um mistério. É o primeiro vislumbre que os cientistas tiveram da formação inicial de galáxias. 5. Os maiores e mais malvados buracos negros. Os buracos negros representam uma área do espaço muito compacta e densa, onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue sair depois de entrar. Os buracos negros variam de pequenos, do tamanho de um átomo, a enormes. Acredita-se que quase todas as galáxias têm buracos negros enormes, que teriam de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. Em 2011, os astrônomos descobriram um dos maiores buracos negros existentes quando encontraram um na galáxia NGC 3842. Mas não se preocupe, este buraco negro está muito longe, localizado no aglomerado Coma, a mais de 320 milhões de anos-luz de distância. O buraco negro tem a massa de 9,7 bilhões de sóis e é 2.500 vezes maior que o buraco negro no centro da Via Láctea. Espera, o quê? Você sabia sobre o buraco negro no centro da Via Láctea? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. 4. El Gordo. El Gordo é o nome do maior agrupamento de galáxias já encontrado no universo distante. Lembre-se que só podemos enxergar até certo ponto do universo, pois a luz emitida por objetos distantes leva bastante tempo para chegar até nós. A área que podemos ver é chamada de universo observável. O universo distante é como chamamos a região onde estão objetos que residem nas fronteiras do universo observável, e é onde o El Gordo está, a mais de 7 bilhões de anos-luz da Terra. Ele contém a massa de 3 milhões de bilhões de sóis.
e é o produto de 2 aglomerados de galáxias. É também o mais quente e mais brilhante aglomerado de galáxias conhecido por nós. Para deixar as coisas mais intensas, os aglomerados estão em processo de colisão a milhões de quilômetros por hora. 3. Música e arte no espaço. Quando a NASA lançou as sondas espaciais Voyager 1 e 2 em 1977, eles tiveram uma ideia. Queriam transmitir informações sobre a vida na Terra para extraterrestres que eventualmente encontrassem as naves. Então, criaram o Golden Record. Utilizaram um disco de vinil de 12 polegadas, feito em uma placa de cobre banhada a ouro, e gravaram sons e imagens para retratar a vida na Terra. O Golden Record inclui saudações em mais de 50 idiomas, imagens da anatomia humana, diversos sons e quase 90 minutos de música. Os Beatles não entraram no álbum, mas se os alienígenas o encontrarem, podem curtir a música de Louis Armstrong e Chuck Berry, entre outros artistas. Surpreendentemente, ambas as sondas ainda estão se comunicando com a NASA e já operam há quase 41 anos. Elas são as espaçonaves que estão mais distantes da Terra do que qualquer outra. Ainda há tempo antes que a Voyager 1 pare de funcionar. Então, talvez a gente receba algum sinal de extraterrestres de volta. Até hoje, não tivemos nenhuma resposta. Que a gente saiba. 2. Órfãos do universo. Os planetas geralmente ficam orbitando uma estrela, mas há uma existência solitária e de um planeta chamado CFB DSIR 2149-0403. Uau, isso é meio difícil de falar, então vamos chamá-lo de CF. Os astrônomos descobriram o planeta solitário vagando sem companhia em 2012. O planeta está a apenas 100 anos-luz de distância da Terra e é um gigante de gás 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Planetas solitários ficam sozinhos no cosmo após serem expulsos ou ejetados de seus sistemas planetários. O CF era o planeta mais próximo encontrado na época, mas apareceram outros desde então. Em 2016, os cientistas descobriram outro planeta solitário a apenas 20 anos-luz da Terra. Embora a temperatura da superfície neste novo planeta seja superior a 855 graus Celsius, a sua existência deve ser muito fria e triste para este planeta solitário. 1. Buraco negro localizado na Via Láctea. O centro da Via Láctea abriga um buraco negro enorme chamado Sagittarius A. Está localizado a 26 mil anos-luz da Terra e tem uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol. Os cientistas acreditavam que era improvável que o buraco negro estivesse ali sozinho, e eles estavam certos. Em 2018, uma equipe liderada pelo Laboratório de Astrofísica da Universidade de Colômbia analisou dados da NASA coletados ao longo de 12 anos e descobriu que existem de 300 a 500 buracos negros adicionais perto de Sagittarius A e cerca de 10 mil buracos negros isolados nas proximidades. Como os buracos negros são invisíveis e a única maneira de saber que estão lá é observar como a matéria reage em um determinado local, é difícil para os pesquisadores encontrá-los. Embora Albert Einstein tenha previsto isso anos atrás, os cientistas apenas começaram a descobrir as ondulações no espaço-tempo que apontam para a existência deles. E no futuro, podemos contar com muitos outros sendo descobertos. Nove planetas em que você poderia viver agora. Você sabe quantos planetas habitáveis existem? Para onde você fugiria se algo acontecesse com a nossa amada Terra? E se só quisesse tirar férias em algum lugar bonito, muito longe? Você pode ficar feliz em saber que 8,8 bilhões de planetas do tamanho da Terra foram descobertos até agora, e isso é apenas na Via Láctea. Mais de 30 desses planetas são possíveis de ser habitados por seres humanos,
Nós só descobrimos a existência de mundos fora do nosso sistema solar há 25 anos. Mas equipes científicas têm trabalhado arduamente tentando descobrir planetas habitáveis. Não sabemos se algum deles tem vida extraterrestre, mas vamos nos preocupar com isso quando chegarmos lá. 9. Kepler 62e. Em 2009, a NASA lançou um observatório espacial chamado Kepler para descobrir planetas do tamanho da Terra orbitando outras estrelas. A 1.200 anos-luz da Terra, a sonda Kepler descobriu o sistema Kepler-62, um exoplaneta considerado um mundo aquático. Aqui está uma rápida lição de ciências. Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela fora do nosso sistema solar. Mas agora de volta ao Kepler-62e. O planeta tem 1,6 vezes o tamanho da Terra. Pesquisadores da Universidade de Harvard acreditam que o Kepler-62e tenha um céu muito nublado e uma atmosfera quente e úmida até as regiões polares. 8. Kepler-62f. O Kepler-62f é vizinho do Kepler-62e, e eles são dois únicos planetas habitáveis no sistema Kepler-62. Um estudo mostrou que o Kepler-62f provavelmente é todo coberto por água. Sua órbita dura 267 dias e é 40% maior que a Terra. Isso pode parecer enorme para nós, mas na verdade é o menor exoplaneta conhecido na zona habitável de outra estrela. O líder da equipe da NASA que descobriu os planetas Kepler diz que, como o Kepler-62f e o Kepler-62e são quase inteiramente mundos aquáticos, pode haver organismos muito avançados vivendo na água. Você está pensando em alienígenas? Está certo! Ele explica que, assim como nossos oceanos estão cheios de organismos vivos, é provável que os mundos aquáticos de Kepler também possam ser os anfitriões de vida. Só não espere encontrar um peixe dourado por lá. 7. Kepler 186f. Vamos viajar 500 anos-luz da Terra, lá na constelação de Cygnus. Chegaremos a um planeta chamado Kepler 186f. Ele é chamado de primo da Terra e segunda Terra, sendo cerca de 10% maior que o nosso planeta. Aqui está uma dica científica que será útil para este vídeo. A zona habitável é a distância de uma estrela ou intervalo de órbitas de uma estrela onde se pode ter água líquida na superfície de um planeta. Se um planeta estiver muito próximo de sua estrela-mãe, ele será muito quente, o que fará com que a água evapore. Se estiver muito longe, estará muito frio, causando o congelamento da água. O Kepler 186f fica na zona habitável. É possível que ele tenha uma atmosfera que possa manter a água em sua superfície em estado líquido, o que é fundamental para a existência de vida como a conhecemos. Como o Kepler 186f orbita uma estrela que é mais fria que o Sol, todos nós seríamos muito mais frios do que na Terra, se vivêssemos lá. 6. KOI 7711.01. Um pouco mais longe que o sistema Kepler, a 1.700 anos-luz de distância, encontramos o KOI 7711.01. Ele foi chamado de gêmeo da Terra e é apenas 30% maior que ela. Assim como o nosso planeta, ele orbita uma estrela parecida com o Sol. A quantidade de luz que recebe de sua estrela também é muito semelhante à que a Terra recebe do Sol. E claro, também está localizado em uma zona habitável. Você se lembra o que isso significa? Que ele pode conter água líquida em sua superfície. Mas os pesquisadores do Instituto SETI dizem que pode ser muito cedo para chamar o KOI 7711.01 de gêmeo da Terra, já que eles ainda não sabem ao certo como é a atmosfera. Então não faça planos de viagem ainda. 5. Kepler 22b. O Kepler 22b foi descoberto há 600 anos-luz da Terra. Anunciado em dezembro de 2011, foi o primeiro planeta a ser confirmado que poderia estar na zona habitável. É um planeta promissor para procurar vida. O Kepler 22b é 2,4 vezes maior que a Terra e também orbita uma estrela parecida com o Sol. É por isso que você tem uma temperatura confortável de 22 graus Celsius, então você pode se sentir quentinho, mas não muito quente.
Os cientistas da NASA ainda não sabem se o planeta tem uma composição rochosa, gasosa ou líquida, mas supõem que tenha uma atmosfera turva. Nos últimos anos, eles questionaram seu potencial para ser habitado, já que tem quase o dobro do tamanho da Terra e pode ter um núcleo muito rochoso, possivelmente muito rochoso para humanos. 4. Gliese 581G. O Gliese 581G foi descoberto em setembro de 2010 e está a apenas 20 anos-luz de distância. Acredita-se que seja mais parecido com a Terra do que o Kepler 22b e que poderia ser um lar melhor para plantas e animais. Um lado do planeta fica de frente para a estrela-mãe, o outro está em constante escuridão. A região habitável provavelmente estaria no local entre a sombra e a luz. Parece bom, certo? Então por que não estamos indo para lá? Bem, parece que os cientistas não têm certeza se o planeta de fato existe. Ele foi descoberto por uma equipe da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, com mais de 11 anos de dados observacionais. Recentemente, o seu potencial de ser habitado e, mais tarde, toda a sua existência tem sido questionada. Além disso, geralmente são necessários 2 estudos científicos independentes para confirmar a existência de um planeta. Talvez no futuro, um segundo estudo possa resgatar Gliese 581G e confirmar sua existência. 3. Ross 128b. Dizem que o Ross 128b fica no quintal da Terra, porque está a apenas 11 anos-luz de distância. Ele foi descoberto em 2017. Os cientistas ficaram entusiasmados ao ver que as temperaturas de sua superfície são semelhantes às da Terra. Por isso é considerado o segundo mundo temperado mais próximo da Terra. Nós lhe diremos qual é o primeiro daqui a pouco. O Ross 128b orbita uma estrela quieta. Chamar uma estrela de quieta significa que ela não explode a radiação no planeta. Ufa! Mas como o 128b está próximo de sua estrela, recebe 38% mais radiação do que a Terra. No entanto, alguns teóricos afirmam que o Ross 128b formaria nuvens de alta altitude para refletir a radiação de volta no espaço e evitar o aquecimento do efeito estufa. A pesquisa ainda está sendo conduzida. 2. Próxima B. O Próxima B tem 1,3 vezes o tamanho da Terra. É o mundo temperado mais próximo ao nosso, o que significa que se você fosse viajar até lá, experimentaria quase a mesma temperatura que aqui. Isso parece muito confortável, certo? Além disso, também está a apenas 4 anos-luz de distância. O Próxima B orbita a estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso Sol. O planeta é rochoso e quente o suficiente para possuir água líquida. Há um pequeno problema, no entanto. A estrela Próxima Centauri tem muitas explosões poderosas, o que significa que o Próxima B pode ser atingido com radiação suficiente para evitar que seja nossa moradia. 1. TRAPPIST-1e. A 40 anos-luz de distância, encontramos o sistema TRAPPIST. A NASA anunciou esta importante descoberta em 2017. O sistema TRAPPIST-1 possui 7 planetas, todos do tamanho da Terra e todos habitáveis, cercando uma única estrela. Parece com o nosso sistema solar, certo? O telescópio Hubble, da NASA, descobriu que os planetas TRAPPIST-1b e TRAPPIST-1c provavelmente não teriam atmosferas dominadas por hidrogênio, o que torna provável que os planetas possam se manter na água. Em fevereiro de 2018, estudos mostraram que os planetas são feitos principalmente de rocha. Escondido no meio, o TRAPPIST-1 poderia ser o mais habitável dos 7 planetas. Se você fosse ficar nele, poderia ver os outros 6 planetas perto o suficiente para que eles se parecessem com luas. O TRAPPIST-1 é o sistema planetário mais semelhante ao nosso, e em 2018, os pesquisadores ainda estão trabalhando duro para tentar determinar a atmosfera do planeta. Os cientistas identificaram uma boa seleção de planetas, mas ainda há muita pesquisa a ser feita sobre as atmosferas deles. Então não faça as malas ainda. Viajar para qualquer um dos planetas seria também uma longa jornada, levando milhares de anos. Precisamos ter equipamentos de suporte de vida realmente avançados e sermos capazes de sobreviver à jornada. Mas podemos sonhar, certo? Você sonha em visitar algum desses planetas?
Como acha que seria a vida por lá? Diga-nos na seção de comentários. Coloque o cinto de segurança e prepare-se para a decolagem. Aqui vão 12 fatos espaciais incríveis que provam que a vida na Terra é entediante. Bom, talvez entediante quando comparada seja mais correto. Veja só, o espaço sideral é incrível. Por causa do seu tamanho gigante, os trilhões de objetos enormes que ficam dentro dele e dos vários segredos que esconde, alguns dos quais você está prestes a descobrir. Continue assistindo para descobrir a história por trás da Lua terrestre, como uma única colher de chá pode pesar bilhões de toneladas e como a nossa galáxia está indo em direção a uma colisão mortal, além de outros fatos incríveis. Contagem regressiva, começando com 12. Pôr do sol azul em Marte. Na Terra, as pessoas estão acostumadas a um lindo pôr do sol em tons de laranja, vermelho e amarelo. No entanto, em Marte, o céu, que é normalmente de uma coloração rosa avermelhada, fica azul quando o Sol se põe no horizonte. Isso acontece porque o planeta está muito mais longe do Sol do que a Terra, diminuindo assim a intensidade da luz solar. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e elimina as cores mais quentes que normalmente enxergamos na Terra. Independentemente de ser azul ou amarela, ambas são paisagens espetaculares. 11. Exploração total dos planetas. O ser humano explora o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Atualmente, todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões Plutão e Ceres. A maior parte da exploração foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As sondas Voyager 1 e 2 coletam informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas exclusivos de anéis e campos magnéticos. Essas duas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço interestelar. 10. Reservatório de água gigante. Em 2011, astrônomos descobriram um enorme reservatório de água flutuando no espaço ao redor de um buraco negro gigante, conhecido como quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas eles não são tão comuns. Este reservatório em particular possui cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É um dos mais antigos, maiores e, como está a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, é o mais distante reservatório de água conhecido pela humanidade. 9. Som no espaço. Na Terra, as ondas sonoras fazem as moléculas de ar vibrarem, e é por isso que podemos ouvir o som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, com as suas atmosferas e oceanos também. Contudo, no espaço, afirma-se que não existe som, já que não existem moléculas para vibrar e produzir ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, considerando que o espaço não é apenas um vácuo desolador. Entre o vazio, existem nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo da localização, as ondas sonoras podem ser transmitidas. 8. O planeta mais quente. Uou! Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente conhecido. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas neste planeta podem chegar a 4.316 graus. Isso acontece porque o Kelt 9b orbita muito perto da sua estrela, conhecida como Kelt 9. Essa coisa é muito mais quente e maior que o nosso Sol. Especialistas acreditam que a estrela gigante poderá algum dia evaporar todo o planeta com o seu calor intenso. Uma espécie de sauna solar escaldante, você não acha? Você não entraria nesta sauna? Ok. 7. Lixo espacial. Lixo não é apenas um problema nos oceanos, cidades e florestas terrestres. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, que foi deixado no espaço e agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoritos e outros objetos cósmicos.
Existem atualmente mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos caso colidam com uma espaçonave ou satélite. A NASA faz o seu melhor para rastrear cada objeto e garantir que missões espaciais possam chegar ao seu destino com segurança. 6. Quantidade incontável de estrelas. Você já olhou para o céu durante a noite e tentou contar todas as estrelas? Boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas outras estimativas apontam para mais de 200 bilhões, já que calcular a quantidade exata é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto ao universo inteiro, há pelo menos 1 bilhão de trilhão de estrelas. Isso é 1 com 21 zeros depois. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. 5. A Lua era um pedaço da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma Lua, e foi assim por muito tempo. Demorou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevaleceu é a teoria da fissão. Ela sugere que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, enviando partículas para todos os lados. A gravidade uniu as partículas e a Lua foi criada. Finalmente, ela entrou no plano eclíptico da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. 4. Faróis cósmicos. Entre os objetos espaciais mais espetaculares estão os pulsares. Eles são um tipo de estrela de nêutrons que atiram parte da sua matéria quase à velocidade da luz. Os pulsares comuns giram a uma velocidade considerável, entre 1/10 a 60 vezes por segundo. Mas os pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é rápido demais para o olho humano processar. Enquanto giram, emitem um feixe de radiação do seu eixo que parece a luz de um farol. Os astrônomos podem perceber pulsares quando eles estão de frente para a Terra, já que parece que uma luz está sendo emitida na direção do nosso planeta. Quando a luz brilha em outro lugar, o pulsar não pode ser visto. 3. O maior vulcão. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Enquanto tudo parece estar calmo naquele planeta hoje em dia, no passado, algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um deles é o Monte Olimpo. Ele tem 26 quilômetros de altura, o equivalente a 3 Montes Everest, e 602 quilômetros de diâmetro, tornando-o do tamanho do estado Arizona. O vulcão chegou a este tamanho tão gigantesco em razão da fraca gravidade em Marte e da falta de movimento das placas tectônicas. 2. Colisão da Via Láctea e Andrômeda. O céu pode parecer bastante pacífico enquanto você olha para ele da Terra, mas a Via Láctea está indo em direção a uma colisão massiva com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 4 bilhões de anos, pode marcar aí no seu calendário. Essas galáxias se encontrarão e nenhuma sobreviverá. As estrelas vão ser misturadas e as constelações serão desfeitas. Eventualmente, os dois gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas, de acordo com a National Geographic, felizmente o nosso Sol e a Terra sobreviverão. Todas as formas de vida na Terra terão uma visão esplêndida enquanto as galáxias se fundem. 1. Os objetos mais densos no espaço. Estrelas de nêutrons são do tamanho de uma cidade pequena, mas sua massa é cerca de 1,4 vezes maior do que a do Sol. Elas são formadas quando as estrelas gigantes morrem e seus núcleos se chocam. O núcleo continua a pressionar-se até que todos os elétrons sejam esmagados, restando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. De fato, uma única colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria 1 bilhão de toneladas. É claro que obter essa amostra e trazê-la à Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é 2 bilhões de vezes mais forte que a gravidade em nosso planeta. Ei, deu trabalho para o Sedex ou UPS, DHL, e deixe que eles se preocupem com a entrega.
Quais destes fatos mais surpreenderam você? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar uma curtida neste vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. E clicar no botão de inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida. Tchau!